A história de Jó, ela realmente nos faz refletir e aprendemos com os sofrimentos e aflições que nos dias de hoje todo ser humano enfrenta. É um prazer receber você aqui em mais um Devocional 2024. E se você não acompanhou os vídeos anteriores, vai lá, acompanhe para que você possa acompanhar conosco esse plano de meditação que traz muitos benefícios para você e também para toda a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre Jó, capítulo 5, 6 e 7. Se você ainda não é inscrito no meu canal André Cageu Oficial no YouTube, vai lá. Toda semana, 3 vídeos nós colocamos para você, para que você tenha uma saúde mental, emocional e espiritual que vai, com certeza, lhe fortalecer. André Cageu Oficial no YouTube. Inscreva-se e também ative o sininho para receber sempre as nossas notificações. E no final do vídeo, se este vídeo te ajudar, não esqueça de você deixar o seu like e também o seu comentário e enviar para o maior número de pessoas, os seus amigos, familiares. Se você tiver dúvidas sobre aquilo que nós temos meditado aqui ou sobre algo que você leu, meditou, escreva nos comentários que nós vamos, na medida do possível, responder você, tá bom? No capítulo de Jó 5 até o 7, nós vemos acusações e a esperança na morte. Isso mesmo, você vai entender. Do capítulo 5, do versículo 1 ao 8, nós vemos o amigo de Jó, Elifaz, com tons acusatórios que não estava ajudando em nada. E nós temos que ter esse cuidado, porque muitas vezes falamos com aquela ideia de que estamos com a voz da verdade e, no final das contas, nós não estamos ajudando em nada naquilo que estamos falando com alguém. Pelo contrário, estamos colocando mais fardo sobre esta pessoa. Aliás, quando Jó ouviu as palavras dos seus supostos amigos, na verdade, ele foi se enchendo cada vez mais de amargura e angústia. Você vai ver, no versículo 7, mostra que ele faz esse seguinte comentário: mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. A vida, ela é enfado de certa forma. Por quê? Porque é uma rotina. A vida é uma rotina, não é verdade? É só você ver como é o seu dia a dia, como é o dia a dia de qualquer pessoa. Por isso que nós devemos nos renovar em Deus e manter os nossos olhos constantemente no céu. Do versículo 9 ao versículo 12, nós vemos que ele comenta sobre a ação, o poder e a soberania de Deus. E, de fato, nós não podemos deixar de confiar no caráter de Deus. Quando você confia naquilo que está escrito, você está confiando no caráter de Deus, que diz assim, olha só: Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. E ele diz: faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Assim estava Jó, e assim muitos que agora me acompanham estão, vivendo enlutados, vivendo abatidos, vivendo precisando que as maravilhas de Deus se revelem. Confie no caráter de Deus,
porque ele há de cumprir o que está escrito. No versículo 15, a palavra de Deus fala na mensagem que ele estava levando a Jó, sobre uma espada. A espada que lhe sai da boca. Que espada é essa? Ele diz: porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Essa espada que sai da boca são aquelas palavras violentas que uma pessoa fala para a outra. Isso acontece muito entre casais, que com palavras violentas um fere o outro. Pais que falam aos seus filhos, filhos para com os pais. Mulheres que ouvem isso de homens quando estão em um relacionamento tóxico. Deus promete livrar a pessoa destas espadas que ferem quando esta pessoa se coloca na confiança em Deus. No capítulo 5 ainda, no versículo 19, fala sobre 6 angústias e também sobre 7 angústias. O que significa isso? Na cultura daquela época, acreditava-se que o número 6 ele era um número incompleto e o número 7 uma totalidade. Então era como se eles estivessem falando o seguinte: sobre o número 6, ele estava falando que Deus livra de muitas angústias. Com respeito ao 7, se referindo a que Deus livra de todas as angústias. Esse é o nosso Deus. No capítulo 6, a gente observa, quando você lê profundamente cada um dos versículos, que as palavras que ele levou a Jó, aumentaram a aflição dele. Nós temos a capacidade de, com as nossas palavras, aumentar a aflição de uma pessoa ou tirar o fardo de uma pessoa. Por isso que temos que vigiar o que falamos. Se o que nós estamos falando está com tom acusatório, condenatório, não está ajudando em nada. Nós precisamos sarar as feridas. Nós precisamos levar a cura com as nossas palavras. O livro de Jó, capítulo 6, mostra que as acusações que ele faz aumentaram a queixa de Jó. Mas Jó também reconhece que ele se precipitou em palavras. Quando fala, por exemplo, no versículo 3 do capítulo 6, ele diz assim: esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Se referindo, quem acompanhou a meditação do devocional de ontem, o vídeo anterior, que ele amaldiçoou o nascimento dele. Palavras precipitadas. Muitas vezes falamos o que não devemos falar, nos precipitamos nas palavras, não é verdade? No versículo 4, o que Jó, como muitas vezes nós não entendemos, é que nem sempre aflições são usadas por Deus para a realização de um plano maior. O que quer dizer isso no versículo 4? Que eu vou ler para você. Diz assim: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Muitas vezes somos assim. Nós não entendemos que certas aflições estão dentro do plano de Deus, para que, da mesma maneira como ele usou Jó como uma arma contra Satanás, ele está nos usando também contra o diabo, sendo testemunha dele aqui nesta terra. No versículo 5, quando você vê ele falando do jumento e também falando do boi, quando diz
zurrará o jumento montesco junto à relva? Ou mugirá o boi junto à sua forragem? Ele está falando o seguinte: da mesma maneira como esses animais, quando estão com fome, eles fazem barulho, Jó estava dizendo isso. Eu estou fazendo barulho porque eu estou com fome. Fome de justiça. Ele estava gritando naquele momento como os animais quando estão famintos. Estas são as palavras de Jó. No capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 13, mostra que Jó, ele queria morrer, já que o seu sofrimento não cessava. Você que está me acompanhando agora, tem pensado na morte. Não faça isso. Não pense assim. Porque Deus é soberano. E se você se colocar diante dele, tudo isso vai passar. Como passou para Jó. No versículo 15 ao 17 do capítulo 6, fala sobre a inconstância. Jó, ele reclama sobre a inconstância dos seus amigos, que naquele momento que ele precisava de compaixão, ele só estava recebendo críticas e condenações. Quando você lê que ele compara, falando sobre o ribeiro e torrentes, é porque o ribeiro e as torrentes lembram inconstância. E assim os amigos de Jó estavam agindo. No versículo 19, ele fala sobre as caravanas de Temá e Sabá, que são oásis na Arábia. Mas os que estavam na caravana se frustravam por só encontrar deserto e sequidão. Era assim que Jó estava se sentindo com respeito aos seus amigos. Nós não podemos ser assim com os nossos amigos, que buscam em nós uma palavra de refrigério e só passamos e transmitimos sequidão, frustração saindo dos nossos lábios. No capítulo 7, versículo 8 ao 10, e dos 5, 15 e 16, Jó mostra que ele confiava na morte como uma esperança para o alívio da sua dor. Moisés também, em um momento, pensou assim, quando pediu a morte. Elias também. Jeremias, quando disse que não sabia por que ele havia nascido. Isso é comum acontecer em momentos muito dolorosos na vida de uma pessoa. Mas Deus nos entende. Ele entende você também. E para terminar, no versículo 20 ao 21, ele, de tanto ouvir acusações, Jó estava começando até a acreditar que tinha alguma coisa errada. E a gente tem que cuidar muito com respeito a isso, porque se a gente falar e replicar o que estamos falando e continuar falando, podemos fazer com que aquilo que nós estamos transmitindo se torne uma verdade dentro da pessoa. E aí, em vez de estarmos injetando nela saúde, podemos estar injetando veneno. Pense nisso. Se esse vídeo te ajudou, transmita para o maior número de pessoas. Amanhã estaremos de volta na continuidade deste Devocional 2024, falando sobre o livro de Jó. Você é especial para Deus. Até amanhã.